Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Nós, dando continuidade aos estudos, leremos o capítulo 6, do versículo de número 19 ao versículo 4 do capítulo de número 7. Diz assim o texto bíblico: Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por tão grandioso privilégio que é estar na Tua casa, no Teu dia, pela manhã, buscando desde já a Tua presença em oração, cantando louvores ao Senhor e estudando a Tua palavra. Nós te rogamos, meu Pai, que nesse instante o Senhor nos ajude e nos abençoe, para que possamos, meu Pai, ter a instrução vinda da Sua parte. E sejamos assim, Senhor, abençoados com a Tua palavra, de forma que sejamos exortados, mas também animados no Teu perdão. É no nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos. Amém. Tem um ditado que diz: a curiosidade matou o gato. Nós somos, por natureza, curiosos. Foi assim que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou curiosos exatamente para que nós tivéssemos as condições de, observando a criação, ter intenção em descobrir qual era a vontade de Deus em cada parte da criação. Então, as coisas que nós descobrimos e inventamos, não é por causa de uma capacidade superior de inteligência, é justamente por causa da intenção em tentar descobrir, curiosidade. A gente fica olhando as coisas e fica curioso. Quando é menino, desmonta os brinquedos, não monta de novo. A gente sempre tem curiosidade. Mas curiosidade é uma faca de dois gumes. Ela é uma faca de dois gumes porque, ao mesmo tempo que ela nos estimula a buscar mais conhecimento, o conhecimento pode ser algo extremamente perigoso de ser adquirido, principalmente quando o conhecimento não é adequado para a vida, e sim para a morte. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, lembram? O texto nos diz que existia uma árvore no meio do jardim, que era justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então, Adão e Eva não tinham muita preocupação de ver aquilo. Eles tinham toda a fonte de conhecimento em Deus. Deus dizia para eles o que era certo e o que era errado. Isso era o suficiente. Até que uma serpente diz para Eva: não, você pode conseguir decidir sozinha. Você pode conhecer as coisas. E vocês serão como Deus se vocês conhecerem. E aí então o texto nos diz que ela vê o fruto, viu que o fruto era bonito, era até saboroso, e que no final das contas era bom porque ia dar conhecimento. A curiosidade de Eva levou Eva a experimentar porque ela queria conhecimento. E às vezes o conhecimento é proibido. É por isso que o próprio Deus vai dizer que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas algumas coisas Deus escondeu somente para Ele. É por isso que às vezes a curiosidade mata o gato.
texto que nós acabamos de ler, temos um grupo de pessoas curiosas, mas nessa sua curiosidade eles encontraram a morte ao invés do conhecimento. E ao encontrar a morte, eles agiram de forma equivocada e não entenderam que o que nós precisamos quando encontramos a morte é buscar a Cristo e não fugir dele. O texto vai nos contar, queridos, o final de uma história que foi uma tragédia. Israel entrou em conflito com os filisteus e o Senhor já havia prometido que iria destruir, iria matar os 2 filhos de Eli. O Senhor não estava ao lado deles nessa batalha contra os filisteus e eles perderam a primeira batalha. Então eles tiveram a ideia terrível de levar a arca do Senhor, porque seria uma forma de colocar Deus na guerra. Ofni e Finéias vão juntos. Ao invés deles vencerem, o que aconteceu foi justamente o oposto. A derrota foi ainda mais humilhante, porque eles não só naquele dia perderam a guerra, mas os 2 sacerdotes morreram na guerra e a arca do Senhor foi levada cativa. Mas nós descobrimos nas últimas semanas que o Senhor não pode ser aprisionado, que ele não pode ser trancado, que a pior coisa que um ímpio pode fazer é tentar prender o Senhor, porque o Senhor não pode ser contido. Eles então colocam a arca no templo de Dagon, o seu Deus maior. Pela manhã, quando eles chegam, Dagon está com a cara no chão, porque era para a arca ser humilhada aos pés de Dagon, mas Dagon aparece de manhã com a cara no chão, humilhado na frente da arca. Eles levantam Dagon e vejam que tristeza é, um Deus que precisa de ajuda para ficar de pé. No dia seguinte, Dagon não está só debruçado de novo sobre a arca, mas está com suas mãos e a sua cabeça decepada, de forma que ela foi parar lá no pé da porta. Eles então tiram a arca dali, mas aí de repente começa uma série de pragas entre eles, entre ratos e tumores, eles começam a morrer. E aí então eles começam a levar a arca de cidade em cidade, mas para cada cidade que eles levavam, a arca trazia morte. Eles então, depois de algum tempo, decidem, vamos mandar a arca de volta para Israel. Mas como mandar sem humilhação? Vamos construir um carro de boi novo, vamos colocar 2 vacas paridas e vamos soltá-las. Se essas 2 vacas conseguirem levar a arca, foi Deus que fez isso com a gente. Se não levar, são coisas que acontecem. E o texto nos diz que mesmo com as vacas chorando a perda dos seus filhotes que ficaram trancados, elas foram em direção a Bet-Semes. Esses homens foram pegos de surpresa porque eles estavam trabalhando na roça. O texto nos diz, versículo 13, que eles estavam cegando o trigo, quando de repente viram a arca do Senhor. Fizeram uma grande festa, celebraram com sacrifícios ao Senhor, colocaram a arca do Senhor em cima de uma pedra e adoraram a Deus naquele dia. Mas aí então surge um problema aqui. Surge um problema porque eles foram curiosos. É interessante porque a cidade de Bet-Semes era uma cidade de sacerdotes. Era uma daquelas cidades de sacerdotes que ficavam espalhadas. A arca não foi de volta para Siló, como tinha acontecido antes, de onde ela veio, mas ela foi em direção a Judá. Foi nessa direção que ela foi. Ela foi em direção a Judá, porque ela queria ir para Judá. Era lá que o Senhor queria ficar, em Jerusalém, onde ele vai ficar mais tarde. Ela tão para em Bet-Semes, o povo adora ao Senhor, mas de repente o texto nos diz que no versículo 19, que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes. Por que o Senhor os feriu? O texto nos diz que o Senhor os feriu porque eles olharam para dentro da arca do Senhor. Os motivos para olhar para dentro da arca do Senhor poderiam ser vários. Entre eles, conferir se não está faltando nada. De repente, deixa a gente dar uma olhada se ainda está aqui um pouquinho do maná, se as pedras da lei ainda estão aqui dentro e se a vara de Arão ainda está aqui dentro. Vamos ver, conferir se está aqui dentro, mas não. Essa cidade é uma cidade de levitas. Eles deveriam conhecer as regras. E as regras eram, ninguém abre a arca, ninguém pode destrancar a arca. A arca era uma caixa de madeira, onde tinha essas coisas dentro, essa caixa era banhada a ouro, mas a tampa de cima era de ouro. Então dava trabalho para arrancar aquilo dali. Eles tiraram a tampa da arca para olhar o que tem dentro. Então, possivelmente, eles estavam mesmo, curiosos para ver o que tinha dentro. Eles queriam ver, e veja que privilégio. Esses homens, mesmo sendo sacerdotes, eles sabiam que ninguém via a arca.
A arca, ela ficava dentro do tabernáculo, numa sala chamada Santo dos Santos. Essa sala nem iluminação tinha, era uma sala fechada, com cortinas tão grossas ao redor que nem luz entrava. Era uma sala escura. O pouquinho de luz que havia dentro do tabernáculo era de um candelabro grande que tinha do lado, com 7 tochas. Essa era pouca luz que tinha, ou seja, era vela que tinha. E dentro do Santo dos Santos não tinha luz nenhuma, não tinha luz nenhuma. A única pessoa que olhava a arca de vez em quando era o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos com o sacrifício, com o sangue, para aspergir em cima da arca. E eu desconfio até que nem ele olhava e não via direito, porque era escuro, ninguém entrava com luz lá dentro. Era completamente escuro. E aí, de repente, pensa você tem um objeto que é o objeto mais sagrado que existe na sua religião, é a coisa que é mais importante na sua religião, que significa a presença do próprio Deus, que estava escondido para todo mundo, que ninguém podia sequer olhar para esse negócio e de repente está na sua frente. O que é que você faz? Eles não resistiram. Eles foram lá, abriram a arca e olharam para dentro. O texto nos diz que o Senhor os matou. Como o Senhor os matou, nós não sabemos. Nós não sabemos se ele mata de uma forma parecida com a que ele fez com os filisteus, ou se ele usa uma outra maneira de matar. O que nós sabemos é que morreu. Algumas versões, principalmente a NVI, aliás, a corrigida fiel, não a NVI, a corrigida fiel, vai trazer a expressão aí, 70 homens e 50 mil homens. Não sei se a sua versão está assim. Há uma dificuldade com relação a isso, porque é uma variante que tem lá no texto hebraico. O problema é que números em hebraico é extremamente complicado mesmo. É tanto que você vai ter a maior dificuldade que a gente tem em interpretar um texto hebraico, é justamente descobrir números, porque eles usavam letras para escrever números. E provavelmente houve uma falha ali e colocou primeiro esses 70 e depois 50 mil homens. Por que é que a maioria das nossas versões nem coloca 70 mil homens? Porque algumas outras versões nem trazem esses 50 mil homens, justamente porque é um número muito grande para uma cidade pequena. A cidade de Bet-Semes era uma cidade pequena. Então, a gente não sabe nem se tinha 50 mil pessoas, quanto mais morrer 50 mil homens naquele dia. Mas o certeza morreram 70, porque nós temos não só confirmação na história, mas Flávio Josefo, mais tarde, que é um grande historiador da história judaica, ele vai dizer que morreram 70 homens. Mas 70 homens é muita gente. Eu fico imaginando como é que esses 70 camaradas fizeram uma fila para olhar dentro da arca. 70 homens olharam para dentro da arca e não deu outra, eles morreram. Notem, meus queridos, que quando o povo de Deus quer conhecer algo que Deus não quer que eles conheçam, e a sua curiosidade fala mais alto, e eles querem saber coisas que o Senhor não quer que eles descubram, eles cometem algo perigoso chamado irreverência. Quando o povo de Deus não olha para Deus de forma adequada e começa a querer ter mais do que Deus quer dar, esse povo comete irreverência. Foi isso que Adão e Eva fizeram ao comer da árvore. Eles cometeram uma irreverência contra o Senhor. O Senhor não queria que eles tocassem naquilo, que eles comessem aquilo, mas eles foram lá e comeram. O que o Senhor queria era que ninguém olhasse a arca, e eles, como sacerdotes, deveriam saber disso. Mas não. A curiosidade falou mais alto. Eles foram lá então e olharam para dentro da arca. Quando o povo de Deus quer saber mais do que o que Deus quer revelar, a gente comete irreverência. Isso acontece em várias áreas. Por exemplo, isso acontece quando nós queremos conhecer demais sobre determinadas doutrinas. A Bíblia nos mostra que determinadas coisas ele escondeu para ele. E se ele escondeu para ele, nós não vamos escacaviar. A gente gosta de escacaviar e fazer perguntas que Deus não tem nenhum interesse em te explicar. Os próprios discípulos precisaram ouvir isso da boca de Jesus, quando ele disse: Senhor, quando é que o Senhor volta? Ele disse: não é da sua conta, não te interessa, não vos compete saber tempos ou épocas, não é da sua conta, Deus não quer dizer. Quando nós, meus irmãos, queremos ir além do que a Bíblia diz, quando nós queremos ir além do que o Senhor quis nos mostrar, nós cometemos um ato grave de irreverência. E notem que Deus não lida com irreverência de uma forma como a gente lida hoje em dia.
Irreverência, para nós, é uma coisa até boa, em certos aspectos. Já notaram isso? As artes são conhecidas por serem elogiadas, por serem irreverentes. Irreverente é aquele que não se molda, não se encaixa com o padrão comportamental da época. De forma que determinadas situações e pessoas requerem protocolos de reverência. O irreverente é aquele que não se posiciona conforme o protocolo. De forma que, numa corte, existia alguém que podia ser irreverente ao rei. Era um camarada chamado Bobo da corte. Ele era o único que podia agir com irreverência diante do rei. Mas geralmente eles morriam quando exageravam. O princípio é que o povo de Deus não é um povo irreverente. Não pode ser um povo irreverente, porque ele descobre da pior maneira possível que Deus não trata a irreverência como uma coisa comum. Talvez porque as artes invadiram o culto, que os crentes acham que a reverência hoje é uma coisa descartável. Mas o texto nos mostra que por curiosidade esses homens foram irreverentes e o pago que o Senhor deu foi matando todos os irreverentes. Quem não tratou a arca conforme o protocolo morreu. Isso não foi a primeira vez. Mais tarde, quando Davi for levar a arca, um jovem vai tocar na arca e ele vai morrer, porque ele também cometeu irreverência. Foi isso que eles fizeram. Mas quando você tem um povo irreverente para com Deus, e que não sabe lidar com Deus, eles também não sabem lidar com o castigo de Deus. Note que o texto nos diz que eles olharam a arca e morreu um monte. O texto diz que houve um grande morticínio entre eles. Eles então fazem duas perguntas que são básicas. A primeira é correta, a segunda é uma decisão horrível. Na primeira pergunta eles fazem: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? Eles descobriram algo que é a base da reverência. A base da reverência é: o nosso Deus, ele é santo. A sua santidade impede quebras de protocolo. Entendamos de uma vez por todas, meus irmãos, quando o Senhor nos dá regras para o culto, não é para ele se proteger. Quando ele nos dá regras quanto à adoração, é para nos proteger. Pessoas às vezes não entendem isso. Você chega lá em Boa Viagem, adivinha o que você mais vai ver? Uma placa bem grande, com umas letras lá em vermelho, dizendo o quê? Perigo de tubarão. Aquela placa está dizendo lá: não entre. Se entrar, vai tomar um beliscão. Simples assim. Aquelas placas não estão lá para proteger os tubarões. Aquelas placas estão te proibindo para que você seja protegido. Leis não estão para proteger os outros, leis estão para nos proteger. Quando o Senhor estabelece normas de comportamento diante dele, ele não está querendo se proteger de você, ele está querendo te proteger dele. Eles deveriam saber disso, porque a Arca da Aliança chegou até eles sozinha. Ela não precisou de ajuda para sair das mãos dos filisteus. Ela não precisou de proteção para sair das mãos dos filisteus. Ele saiu de lá sozinho. Ele mesmo se libertou. Ele destruiu o Deus dos filisteus. Ele saiu matando cidade após cidade e depois pegou um carro de boi sozinho e veio sozinho. Eles deveriam saber disso, que Deus é o Deus santo e poderoso, mas eles quebraram a regra, se esquecendo de que Deus, ele é santo. Quando o povo de Deus se esquece da santidade de Deus, eles acham que pode tratar a Deus com irreverência. Quando Deus castiga o povo, é quando eles descobrem que Deus, ele é santo. E a pergunta aqui é séria: quem pode estar perante o Senhor Deus? Salmo 15. Quem vai entrar à presença de Deus? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e assim por diante. O problema é, não tem ninguém daquele jeito.
Não existe ninguém daquele jeito. Para entrar na presença do santo, tem que ser santo como ele. Quando o povo de Deus se esquece da santidade de Deus, eles acham que podem entrar na presença de Deus de qualquer jeito, com qualquer linguagem, com qualquer jeito na igreja. Acham que podem oferecer a Deus as coisas que eles bem entendem. Essa conclusão deles é acertada. Ninguém pode ir para a presença de Deus de qualquer jeito. Ele é santo. A segunda decisão foi terrível. Vamos fugir dele. A pergunta é: para quem e para quem subirá desde nós? Ou seja, para onde a gente vai enviar esse trambolho? Para onde a gente vai enviar a arca? Nota que eles estão tendo a mesma reação dos filisteus. A arca chegou, matou, eles disseram, vamos mandar para tal canto agora. Aí agora, chega lá no outro lugar, a arca matou de novo, vamos matar para tal canto. Até que chegou e disse, não manda para cá não. A gente não quer esse negócio aqui não. Aí de repente a arca chega em Israel, eles fazem uma bobagem, de novo o Senhor mata, e eles dizem, para onde a gente vai mandar? Nota, queridos, que a pior decisão que um cristão pode tomar é quando, diante do seu pecado de irreverência, diante da punição do Senhor com relação ao seu pecado, ele foge de Deus. O que eles querem aqui? Se afastar de Deus. Deus deu um privilégio imenso para eles, o privilégio de partilhar da presença da arca. Eles foram atrevidos e irreverentes diante da arca. Eles deveriam ter se arrependido do que fizeram, mas não, eles chegam agora e dizem, ao invés de se arrepender, vamos mandar esse treco para outro canto. Para onde a gente vai mandar isso aqui? Nós não queremos o Senhor conosco, Ele é perigoso, nós não queremos. Sim, meus irmãos, tudo na vida é perigoso. Tudo que você tem na vida é perigoso. Eu sei que a gente tem a sensação de que determinadas coisas não são perigosas, mas tudo na vida é perigoso. O que é que a gente precisa lidar com a vida? Com cuidado. A gente precisa só de regras. Você já foi menino. Sua mãe já te pediu uma tesoura. E qual foi a regra que ela disse imediatamente quando ela disse, pega a tesoura para mim? O que foi que ela disse? Não venha correndo. Por que não venha correndo? Porque você cair com a tesoura na mão, você vai se machucar. Como é que se pega numa faca? Com a ponta para frente? Não se pega com faca ponta para frente, você pega a faca com a ponta para trás. Porque se você cair, ela não te machuca. Tem regras para usar tudo. E você tem faca dentro de casa, você tem móveis dentro de casa, você tem coisas de vidro dentro de casa. Existem regras para lidar com essas coisas, para a sua proteção. Não é fugir disso. É uma coisa estranha que os pais fazem hoje. Notou? Vai nascer o menino, o que é que a gente faz com a casa? Muda a mobília. Já viu isso? É assim que se faz hoje com o menino. Muda a mobília, coloca as bolinhas de espuma ao redor dos cantos da mesa. Oxi, perdi a conta de quantas vezes eu bati com a cabeça na mesa. Mas qual é a ideia? A ideia não é proteger o mundo de você. A ideia é que as regras servem para te proteger. Uma vez perguntaram lá em casa, você não vai tirar as coisas não? Vai tirar essas coisas? Não, eu tenho um negócio chamado Havaiana em casa. Quando ele tentar mexer, eu dou uns cacetes nele, está resolvido. Ele precisa aprender regras. Eu não vou ajustar o mundo para ele. A minha casa vai continuar do mesmo jeito. Ele vai aprender que não se sobe em instante, que não se enfia dedo em tomada. Ele vai aprender isso. O que é que a gente precisa aprender, meus irmãos? Que quando Deus dá regras, é para nos proteger. Mas quando a gente quebra as regras, Ele nos dá uma pancada. Aí o que a gente quer? A gente quer que Ele vá embora. Foi isso que eles decidiram. O que é que eles decidiram? Vamos mandar mensagem para Kiriat Jearim? Vamos mandar dizer para eles o seguinte, olha, veja só, os filisteus devolveram a arca está aqui. Nota que eles não ficam dizendo aqui, olha, morreu um monte de gente, porque a gente foi olhar para dentro. Eles não dizem isso não. Eles dizem, olha, veja só, a arca está aqui, ela voltou, a arca voltou, Deus mandou de volta, os filisteus devolveram, venham buscar. Versículo de número 21. Os filisteus devolveram a arca, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Vem buscar. Eles não dizem que eles estão devolvendo o Senhor, porque estão com medo dele.
E o que é que o povo de Kiriat Jearim faz? Vem buscar. Vem buscar. O texto nos diz que eles vieram buscar e levaram. Agora eu quero que você note uma distinção enorme aqui na forma de lidar. Porque o texto não diz se os da família de Abinadab são sacerdotes ou não. O texto não diz. O texto não fala isso. É possível que eles fossem sacerdotes também. Até porque o filho dele, um homem chamado Eleazar, vai ser consagrado como guarda da arca do Senhor. E o nome Eleazar vai aparecer muito entre as famílias dos levitas. Esse nome Eleazar aparece muito lá. Então é possível que Abinadab fosse também um levita. Mas eu quero que você note a diferença. Em Bet-Semes, a arca está em cima de uma pedra. Em Kiriat Jearim, ela vai para uma casa. Em Bet-Semes, ela fica exposta. Em Kiriat Jearim, ela fica escondida. Em Bet-Semes, o pessoal vai olhar para ela. Em Kiriat Jearim, eles montam uma guarda para protegê-la. Esses homens têm uma atitude completamente diferente dos de Bet-Semes. Eles levam a arca e levam para a casa de alguém especial. O texto faz questão de dizer quem era, um homem chamado Abinadab. Por que escolheram Abinadab? O texto não faz questão de dizer não. Mas o texto diz que ao invés de estar em cima de uma pedra, a região dele ficava em cima de um outeiro. A casa dele ficava em cima do outeiro. Levaram para lá. E eu quero que você note uma coisa. Eles pegaram o filho dele. Por que o filho dele? A gente não sabe. Não sei se o Abinadab já era um senhor de idade, pegaram o filho porque era mais novo, ou se o filho mostrava as mesmas qualidades que o pai, então era importante que ele fosse consagrado. Mas, olha a expressão que ele usa. O texto diz que ele foi consagrado para guardar. Essa expressão aparece em vários lugares, sempre atrelados a guardar a santidade. Quando o Senhor consagra Adão lá no Jardim do Éden, diz que Adão foi colocado no Éden para o guardar. Essa palavra guardar e cultivar, ela vai reaparecer com outro formato entre os sacerdotes, dizendo que os sacerdotes eles deveriam guardar e servir ao Senhor. Era isso que eles iam fazer. O trabalho do sacerdote era o mesmo trabalho de Adão, guardar e cuidar, guardar e servir, guardar e cultivar. De repente ele chega aqui e diz, e esse homem tem o mesmo encargo de um sacerdote. Ele está lá para guardar, para cuidar da arca. Foi isso que aconteceu. E o povo colocou a arca do Senhor lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, e Eleazar foi cuidar da arca. Eleazar morreu? Não. Abinadab morreu? Não. O pessoal de Kiriat Jearim morreu? Não. Por que não? Porque eles não quebraram as regras do Senhor. Eles se mantiveram. Mas o povo não queria o Senhor. Se os irmãos prestarem atenção, a arca ficou com os filisteus por quase um ano. E o que é que o povo está fazendo? Depois de quase um ano da arca presa lá com os filisteus, o povo está colhendo o trigo. É isso que eles estão fazendo, estão vivendo a vida deles. E de repente o Senhor reclama para si a sua autoridade, a sua preservação da santidade, a sua reverência. Depois que ele conclama com a morte, eles botam e escondem a arca e dizem, deixa lá. E aí o texto traz uma informação triste, versículo número 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Isso é ruim? Não. A informação ruim é a seguida. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Eles ficaram com medo do Senhor. Fugiram do Senhor. Colocaram o Senhor para longe. Trancaram a arca em Kiriat Jearim. E passaram 20 anos sem culto. Você sabe o que é 20 anos sem culto? Você tem noção do que é 20 anos sem adorar a Deus? Talvez uma ou outra pessoa tenha dado uma passada lá na casa de Abinadab, feito uma oração, rogado misericórdia. Mas foram 20 anos sem o sacrifício do pedido de perdão de pecados. 20 anos sem Páscoa.
20 anos sem celebração de festas. 20 anos sem sacrifício de ação de graças. 20 anos sem adorar a Deus. 20 anos. A gente passou quase um ano, já ficou aperreado. Eu, pelo menos, fiquei. 20 anos sem cultos. E esse povo, tranquilo. Está tudo bem. A gente fica online. A gente vai quando der, a gente vai lá na casa de Abinadab, olha para a arca, faz uma oração e volta. A gente fica tranquilo. Mas a gente passa 20 anos assim, sem nenhuma dificuldade. Queridos, quando o povo de Deus não tem reverência, o povo de Deus não sente falta do Senhor. Não sente falta da adoração. A arca foi trancada e eles estavam muito bem. Obrigado. Até que, 20 anos depois, os filisteus se recuperaram do que o estrago que Deus tinha feito com as terras deles, com a morte, e eles voltaram a atacar Israel. Voltaram a aperrear Israel. 20 anos depois, o texto nos diz que toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos depois, eles voltam a orar. 20 anos depois, eles voltam a dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Os filisteus estão atacando de novo, Senhor. 20 anos depois, eles só procuram o Senhor, porque eles estão no aperto. Quando o povo de Deus é irreverente, por causa da sua curiosidade em fazer o que Deus disse que eles não fizessem, eles abandonam o Senhor. Eles abandonam o Senhor e passam a viver as suas vidas como se Deus não existisse. E só voltam a buscar o Senhor quando a coisa aperta. E aí, então, depois de um longo jejum, quem aparece de novo? Samuel. Aí, onde estava Samuel até agora? Samuel sumiu da história, já notaram isso? A última vez que Samuel apareceu foi no capítulo 4. E ele ainda era muito jovem quando apareceu lá. Agora, Samuel não é mais uma criança. Lembrem, já passaram-se mais de 20 anos. Então, Samuel não é mais uma criancinha. Samuel agora já é um homem. O que Samuel fez durante todo esse tempo, ninguém tem a menor ideia. O que nós sabemos, não tinha culto por 20 anos. Então, o tabernáculo de Siló foi desmontado. A cidade não era mais usada como adoração. Para onde Samuel foi, ninguém tem a menor ideia. Porque foram 20 anos sem culto. Então, Samuel, por 20 anos, não aparece. Até que o povo, de novo, volta a lamentar. Eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Esse livro de 1 Samuel ainda está no mesmo contexto dos juízes. Estão lembrados? E como é que funcionava lá? Cada um fazia o que achava certo. Eles não tinham interesse na vontade do Senhor. E lá o texto nos diz que o tempo inteiro eles estavam abraçados com ídolos. E é isso que está acontecendo de novo aqui. Por que eles não conseguem, eles não sentem falta do Senhor por 20 anos? É porque eles estão agarrados com idolatria. Por isso que aparece Samuel agora, quando o povo está chorando pela pressão que os filisteus estão fazendo, ele diz, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, ou seja, se é sincero esse retorno a Deus, depois de 20 anos, se é sincero, o que é que vocês têm que fazer? Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Eles ainda estavam adorando a Baal e a esposa dele, a Astarote. Eles ainda estavam adorando esses deuses. Por isso que eles não sentem falta do Senhor. Eles trancam o Senhor numa casa. Se vocês tirarem esses deuses estranhos e vocês preparai o coração ao Senhor e servir só a Ele. Pare de servir os outros e sirvam só a Ele. Ele livrará vocês da mão dos filisteus. Israel fez isso. O texto nos diz que de novo eles tiraram os balins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Eu quero que você note uma coisa aqui. É que eles estavam servindo a dois senhores, a Baal e ao Senhor ao mesmo tempo. E o que Samuel está dizendo não é para servir a mais de um, é para servir só a um. Só a um.
E o povo fez isso. O povo tirou e o povo se corrigiu, se arrependeu dos seus pecados. Mas a arca vai passar ainda pelo menos mais 20 anos aqui. A arca não vai sair de Kiriat Jearim até que Davi resolva tirá-la daqui. Lá na frente, eles vão continuar sem adoração por um bocado de tempo ainda. Queridos, o povo de Deus precisa aprender que nós não temos que ser curiosos com relação ao Senhor. Nós temos que ser submissos e reverentes a Ele. É isso que Ele espera de nós. O Senhor requer de nós reverência no culto. O Senhor requer de nós reverência na vida. Nós precisamos aprender a sermos reverentes ao Senhor. Reverência é coisa para artista, para cristão, não. Nós somos reverentes. Nós aprendemos a viver a vida diante de Deus. E não só na igreja nós vivemos diante de Deus, mas em todas as áreas da nossa vida nós vivemos perante o Senhor. O nosso coração deve estar reverente sempre perante o Senhor, de forma que a irreverência como nós vivemos diante de Deus é algo extremamente ofensivo a Deus, porque fere a santidade de Deus, fere a santidade dele. É por isso que o Senhor requer de nós reverência. Então abandone a curiosidade mórbida que nos leva a sermos irreverentes e nos coloquemos como reverentes diante do Senhor. Mas, em segundo lugar, quando o Senhor nos castiga, quando Ele nos pune pela nossa forma tosca de viver, irreverente de viver, não é para nós fugirmos dele, não. Não é para nós o abandonarmos, não. Pelo contrário, é para que nós possamos voltar para o Senhor, nos arrepender dos nossos pecados. O nosso Deus é realmente santo, Ele é fogo devorador, nos diz o autor aos Hebreus, citando o Antigo Testamento. Ele é fogo devorador, mas é pela pessoa de Jesus Cristo, pelo seu sangue, que nós temos acesso a Ele. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos estar diante do Senhor, do seu trono, não por nossa curiosidade, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Nós precisamos, ao invés de correr para longe de Deus, por causa da sua santidade, nós devemos correr para nos esconder debaixo de Cristo, para nos aproximarmos da sua santidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. É isso que nós fazemos, nós habitamos debaixo da mão de Cristo, para podermos ficar o mais próximo possível de Deus e de sua santidade. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos recobrar, precisamos nos arrepender da nossa idolatria. Porque a gente se agarra, se apega a muita coisa em quem confiar. E quando nós confiamos nas coisas, o culto e Deus se tornam supérfluos, se tornam desnecessários. A gente consegue passar 20 anos sem culto. A gente tem outras preocupações. O texto nos convida ao arrependimento, dizendo: sirvam só a Deus. Sirvam só a Deus. Busquem só a Ele. Arrependam-se dos seus pecados. E aí, pelo sangue de Jesus Cristo, seja conduzido à presença santa do Deus eterno e todo-poderoso. E aí, então, desfrute da presença dele. A curiosidade matou o gato. Crentes não são curiosos. Crentes são tementes e reverentes. Nós temos reverência para com o nosso Deus. Nós não fugimos dele quando ele nos castiga. Nós solicitamos perdão, porque nosso interesse é habitar na santidade dele. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por nos lembrar de que o Senhor é santo. Isso, em primeiro lugar, deveria nos assustar, para que pudesse gerar em nós a devida reverência. Mas também, Senhor, isso não deveria nos afastar do Senhor, porque na pessoa de Jesus Cristo nós podemos acessar a Tua presença pelo sangue precioso do Teu Filho Jesus, e de forma reverente nós podemos viver na Tua presença, Senhor. Obrigado por tão grandioso privilégio, meu Pai. Mas, meu Deus, quantos servos Teus não sentem falta da Tua presença, não sentem falta do Senhor. Por isso, Senhor, gera, meu Pai, nesses corações o arrependimento necessário para que eles possam, meu Pai, se voltarem ao Senhor e adorar e servir somente ao Senhor. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos isso.
Amém.